Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Peixoto, eu sou do marketing da Solves. Eu sou uma mulher branca, de cabelos presos em uma trança, loira. Estou com um pullover preto e por baixo uma camisa azul clara e um fundo branco. E hoje nós estamos no segundo Open Talk da Solves com o tema UCX e o novo comportamento dos consumidores. Nesse tema de hoje, a gente traz como o varejo está lidando com todas essas mudanças, tanto no mundo presencial quanto online, né? E como o CX é envolto nesse novo comportamento dos consumidores. Então, abordaremos 3 temas hoje: como adaptar times presenciais para atendimentos personalizados, o encontro de gerações e como elas lidam com os seus clientes, tanto interno quanto externos, e a volta à essência do atendimento, conecte pessoas. Explicando um pouco mais para vocês, a Solves é uma empresa de pesquisa, nós realizamos todos os tipos de pesquisas, tanto internas quanto externas, e o nosso foco é ouvir pessoas. Então, através dos nossos resultados, a gente consegue ouvir as pessoas e levar também o melhor resultado para as empresas. Vou passar um vídeo curtinho da Solves para vocês entenderem melhor. Legal. E agora, então, já que vocês conheceram a Solves e o que a gente faz, nós traremos a Niane Gonçalves, a nossa Head de RH, aqui para o nosso bate-papo de hoje. Oi, Ni, bem-vinda. Oi, Adri, obrigada. Eu vou Se me você autodescrever. Isso, Obrigada. perfeito. Eu vou me autodescrever, então. Eu sou loira, tenho a pele branca, cabelos médios, eu estou com um blazer branco e um tricô cinza. O meu fundo é branco com uma porta branca nos fundos. Perfeito. E agora a gente vai chamar o nosso convidado, o Hélio Silva, que é diretor da Riachuelo. E hoje a gente tem o maior prazer de chamar eles para esse bate-papo, para a gente conversar um pouquinho mais em como o CX está mudando a percepção das pessoas e como o varejo está sendo mudado, né? Está sendo transformado aí em meio à pandemia. Hélio, prazer te receber, muito obrigada, bem-vindo. Obrigado, Adriana. Tudo bem, Niane? Então, meu nome é Hélio Silva, sou diretor executivo aqui da Riachuelo. Eu sou uma pessoa branca, calva, de barba, óculos. Eu estou com um blazer bege, de veludo, uma camisa branca e num fundo aqui de madeira. Perfeito, ótimo. Gente, muito obrigada por toparem essa ideia de bater esse bate-papo comigo. Eu tenho, então, algumas perguntas principais aí que eu tenho para fazer para vocês, né? Hélio, se você quiser contar um pouquinho da tua trajetória também aí dentro da Riachuelo, para a gente entender o que você faz, e Ni também depois, né, contar o que você faz aqui dentro da Solves, acho que seria legal para dar um pouquinho mais de contexto para o pessoal que está assistindo. Ok. Então, Adriana, o meu papel aqui na Riachuelo, né, eu sou diretor executivo e a gente criou um título, né, que é Pontos de Contato com o Cliente, que traduzindo isso, né, que áreas estão debaixo de pontos de contato do cliente. A gente tem as lojas físicas,
A gente tem as lojas Riachuelo, a Casa Riachuelo e as lojas Carters. Temos os canais digitais, então o nosso e-commerce, o nosso app. Também nesse app e nesse e-commerce, a gente também tem uma linha de produtos financeiros, né, que são representados pela Midway. Eu tenho um time de marketing, que envolve toda a parte de mídia, a parte de branding e comunicação, a parte de CRM, CX e insights, e também uma área que envolve toda a parte de store design e experiência do cliente no ponto físico, né? Então, são essas áreas que envolvem, e uma área super importante que eu ia esquecendo aqui de mencionar, e que é uma das áreas core para a gente, que é a área do contact center. Então, nessa área de pontos de contato com o cliente, a gente alinha desde a comunicação, depois como é a experiência no canal físico, a experiência no canal digital, e depois como é que a gente faz o monitoramento de toda essa jornada, terminando ali no nosso contact center. Olha que legal, todo 360 aí. Ni, se quiser também explicar o que você faz hoje aqui na Solves e como a gente trabalha. Claro. E já tem uma pergunta para o Hélio que eu já fiquei curiosa. Então, eu sou a head de RH aqui da Solves, eu sou psicóloga de formação, eu faço clínica também, e eu fui convidada pelo diretor da Solves para construir a área do zero. Então, não tinha, né, essa área cuidando de pessoas dentro da empresa, e eu vim com essa proposta, então, de estruturar todos os processos, toda a estratégia da empresa focada no sucesso das pessoas. Então, essa é a base principal do meu trabalho aqui. Eu digo que o RH é um facilitador, então nós trazemos, assim, perspectivas, ações, linhas de pensamento para auxiliar as outras áreas a se desenvolver, sempre focado no sucesso das pessoas, porque é o que a gente acredita aqui que funciona, né? Cuidando das pessoas, o negócio está bem amparado, o cliente na ponta final também vai ter um bom amparo, né? Um bom atendimento. Então, essa é a base de trabalho que eu faço aqui dentro. Legal, perfeito. Quer começar já com a tua pergunta? Eu fiquei curiosa, né? O Hélio falou que tem várias áreas, né, de ponto de contato com o cliente aí dentro da Riachuelo. Eu achei bem interessante. Sempre teve essa estrutura, Hélio? Sempre teve essas áreas com foco de contato com o cliente? Niana, não, né? A gente criou essa área no ano passado, fruto de várias discussões, né, quando a gente estava passando por uma reestruturação, porque tradicionalmente existia a área de operações, a área de marketing, a área do contact center, mas elas ficavam separadas, né? E quando a gente começou a passar por uma transformação digital muito forte, a gente começou a ter uma discussão de como é que a gente trazia, de fato, o cliente para o centro das nossas discussões. Uhum. E a melhor forma para fazer isso foi justamente criar uma diretoria executiva que alinhasse todos esses pontos, né? Desde a mensagem que a gente constrói sobre o posicionamento da marca, todas as atividades e os pilares de marketing, depois como é que é a experiência dele nos canais, tanto físico quanto digital, e depois como é que a gente fecha o processo no nosso contact center, nos nossos canais de atendimento, e tendo em paralelo a isso, né, a área que a gente chama de CX e Insights, que faz justamente o monitoramento de toda essa jornada, e trazendo vários inputs para a gente. E um desdobramento disso, inclusive, foi a criação do nosso comitê de clientes, né, que ocorre todos os meses, e é um comitê multidisciplinar, que a gente tem o time de tecnologia, o time de canais físicos, o time de produtos de moda, o time de produtos financeiros, o time de atendimento, aonde a gente faz uma discussão todos os meses de como foi a jornada e a medição que a gente faz do NPS em vários pontos de contato. Exemplo, como a gente faz junto com a Solves na loja física, e a gente agora está evoluindo para o canal digital, até como o Contact Center faz a medição de todos os produtos, né, que o cliente tem experiência conosco. Inclusive, a gente vai até o nível de, por exemplo, no caso de produtos financeiros, a gente vende produtos de alguns parceiros. A gente mensura, inclusive, como é que é o NPS quando o nosso cliente usa o serviço do parceiro. E isso volta para uma discussão com o parceiro e com os nossos times de negócio, né? Então, foi uma forma que a gente encontrou, diante de todas as mudanças que ocorreram nos últimos tempos e que foi acelerado até pela questão da pandemia, de realmente ter o cliente no centro
e pensar na jornada dele em todos os momentos, para poder a gente ter uma, como a gente chama, né, ter uma jornada feliz em todos os tempos que ele estiver visitando a gente. Olha só que legal, a gente fala muito sobre customer centric aqui também, né, que é o que a galera anda falando aí, que é a nomenclatura que a gente está dando para isso, né, de envolver os nossos clientes em todas as tratativas e em todos os setores da empresa, que acho que essa é uma das atitudes mais inteligentes que a gente poderia ter. Que legal. E eu fico pensando, assim, já quero provocar aí para a gente trazer o primeiro tema, né, que é como adaptar esses times presenciais para esses atendimentos personalizados. Como que vocês começaram a medir a satisfação, ou como vocês começaram a trabalhar até com os colaboradores e para o consumidor final presencialmente durante a pandemia? Que a gente escuta muito a galera falando sobre o excesso de ligações, de calls, de reuniões virtuais, mas e o time presencial? Porque o varejo ele continua sendo muito físico, né? A gente conseguiu transportar ali um pouquinho para o mundo digital, mas ainda assim o foco principal ainda é o presencial, ainda são as lojas, né? Como que vocês conseguiram fazer essa adaptabilidade? Porque a Ani está aí de prova, estamos todos aqui da Solvis trabalhando home office, né? Então, nós temos uma realidade bem diferente. Você consegue comentar um pouco sobre isso, Hélio, por favor? Sim. A gente, na verdade, né, a gente começou esse processo, né, da gente medir, principalmente, como é que eram as jornadas antes da pandemia, né? Então, por exemplo, a gente implementou todo o processo com os totens da Solvis, isso durante o ano de 19, e a gente acelerou para que durante o ano a gente tivesse 100% das lojas com o sistema de medição do NPS através dos totens, e tendo todo depois os feedbacks. E quando a gente começou, a gente teve um primeiro grande desafio, que foi as pessoas nos nossos times, né, os colaboradores, entenderem por que a gente estava medindo. E a gente passou por uma curva, né? No início, as pessoas achavam que era simplesmente pegar uma nota. E, naturalmente, a nota, inclusive, veio baixa, né? Principalmente em algumas lojas. Aí, quando a gente começou a falar com as pessoas, olha, é importante, e explicamos o que era o conceito do NPS. As pessoas foram entendendo. E, mesmo assim, tinha gente que estava mais preocupada com a nota do que com o que era, de fato, que era o conceito. A gente foi evoluindo, a gente foi conseguindo avançar e sempre tendo muitas discussões com os times para entender por que determinada nota veio mais baixa, ou qual foi o fator importante que fez ela acontecer. Mas ainda olhando muito naquele cenário que a gente estava antes de pré-pandemia, onde já havia uma preocupação com o consumidor, mas essa era uma relação completamente diferente do que a gente vive hoje, né? Então, a gente passou por um período muito triste, né, que foi quando a gente teve que fechar 100% das nossas lojas, e a relação com o consumidor na loja física foi quebrada. Quando a gente pôde retomar, e com todos os cuidados, né, de saúde e de prevenção, foi uma coisa que foi muito interessante, né, o nosso NPS deu um salto. A gente vinha trabalhando ali em torno de 76, 80 na loja física, e a gente bateu 94, 96. E a gente foi entender um pouco por que teve esse avanço, né, tão significativo. E uma das coisas que o consumidor falava muito era sobre os cuidados que a gente estava tendo com a saúde. Os procedimentos instalados na loja, o cuidado com o atendimento para que ele fosse o mais rápido possível, né, porque o cliente mudou o comportamento, né, o cliente antes ia para a loja para passear, né, eu brinco, né, que tem cliente que faz comproterapia, né, o cliente passa na loja, ainda mais lojas como a nossa, né, que são de autosserviço, muito grande, tem muita gente que vai lá, escolhe um monte de roupa, vai para o provador, experimenta um monte, tira foto, não compra nada, devolve as peças e está aliviada, né? Gostou daquela experiência de ver peças novas, como é que ficavam. Esse comportamento acabou, né? As pessoas passaram a entrar muito rápido nas lojas e querendo encontrar o seu produto, ser atendido rápido, num lugar seguro e sair rápido. Então, a gente teve que treinar as pessoas para estarem alinhadas com esse novo comportamento e pensar naquilo que era uma jornada importante num período onde as pessoas não queriam ficar muito tempo. Então, a gente foi repensar como a gente facilitava o layout da loja, como a gente deixava mais acessíveis os produtos, como a gente fazia para dar apoio, né? Várias regiões do país, inclusive, você não podia provar mais a peça.
Uhum. Os provadores estavam fechados. Então, como é que você ajuda o cliente a fazer uma compra se ele não pode provar? Então, as pessoas tinham que saber explicar um pouco mais sobre o produto, como é que era a característica dele, e assim por diante. E no caixa também tem um atendimento rápido, um atendimento ágil, e foi aí que a gente, inclusive, foi trazendo novas ferramentas, né? Então, por exemplo, a ferramenta do WhatsApp, que vem se tornando cada vez mais um canal importante, ela nasceu nesse período. Então, tinha muita gente que entrava em contato pelo WhatsApp, pedia apoio, e depois ia retirar na loja rápido. Então, a gente foi criando facilidades. Então, acho que durante a pandemia, acho que precisou acontecer muito essa questão de entender qual era a nova jornada, para que ela fosse uma jornada rápida, eficaz, segura para o cliente, e que fez com que a gente conseguisse, inclusive, criar um outro patamar, né, em termos de entrega e de NPS para a gente nesse período. Mas foi um aprendizado. E um ponto, acho que muito importante, é o cuidado com os nossos times, né? Porque como a gente está num período ainda crítico, e principalmente quando teve a retomada, nosso time trabalha literalmente na linha de frente, na loja física. Então, eles também precisam se sentirem seguros para estarem no ambiente da loja. Então, também, né, por trás das câmeras, né, então, por trás das portas, né, da loja, todo um cuidado para que os nossos colaboradores se sentissem seguros para irem trabalhar, para poderem atender o cliente, atender de uma forma correta, atender de uma forma rápida, mas se eles não se sentem seguros e amparados, isso também não ia ocorrer da melhor forma. Então, também foi um cuidado, e até hoje é um cuidado, porque realmente é um período bastante tenso, né, de trabalho. Então, a gente precisa ter esse cuidado com os times para que eles se sintam seguros e, inclusive, psicologicamente seguros, né, porque todo mundo fica muito tenso nesse período e a gente tem que tomar vários cuidados. Você tem toda a razão, as pessoas tiveram que reorganizar a vida, né? Era um cenário habituado ao cotidiano que a gente aprendeu de trabalho presencial, raramente era remoto, era aquele sonho desejado do home office, né? Todo mundo almejando um dia ter essa realidade, e daí do nada cai isso no colo de todo mundo, ainda com o risco da vida, né? De perder pessoas, de perder o emprego, de perder a segurança financeira. Então surgiu um monte de coisa aí para as pessoas terem que se organizar. Aí vem as empresas tendo que ajustar a forma de lidar no dia a dia, de atender o seu cliente, dos gestores acompanhar também os seus liderados ali dentro das áreas. E como que foi para vocês para fazer essa capacitação dos times no presencial? Como que vocês organizaram essa forma de treinar, de orientar, de dar esse novo direcionamento, né, para dentro da loja? A gente usou, claro que a gente, quando a gente está falando de loja, né, a gente não consegue aplicar na loja o home office, né? Então, a loja é física e é um ambiente onde as pessoas vão circular. Então, a gente foi usando de várias ferramentas, né, inclusive, por exemplo, a gente tem o Workplace como uma ferramenta dentro da empresa de comunicação. Então, a gente começou a usar muito mais o Workplace, trazendo muito mais vídeos, trazendo muito mais orientações. A gente foi criando diálogos, né, com esse time, mas, ao mesmo tempo, a gente foi aproveitando da possibilidade das pessoas estarem na loja, né? Então, tomando todos os cuidados de também passar orientações pessoalmente e da importância das mudanças que a gente estava tendo que passar. Mas eu acho que uma coisa que foi interessante foi quando a gente teve que acelerar o uso das ferramentas digitais. Então, quando a gente está falando de orientações para os gerentes, claro que a gente usou todas as ferramentas de videoconference hoje existentes, a gente evoluiu na forma de enviar informes, né? A gente fala muito de criar mais simplicidade no processo. Eu brinco, né, que às vezes, né, você não pode pegar uma pessoa, a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre isso, né, mas você pega uma pessoa da geração Z e coloca para ter um treinamento, você pode fazer tudo, né, menos plantar a pessoa na frente de um terminal de computador antigo rodando ferramenta, uma linguagem antiga, né?
A gente também teve que se adaptar a isso, né? Como é que a gente faz uma linguagem diferente, como é que a gente conversa de uma outra forma. Mas acho que a gente teve muitos avanços nisso, né? Principalmente usando dos processos digitais, usando do vídeo, usando de gamification, inclusive, para poder ter um approach mais próximo, mais rápido com os nossos colaboradores. E, principalmente, né? Acho que a proximidade fez muita diferença, né? Então, também ouvi-los muito, entender o que está acontecendo, para poder dar o suporte necessário, e principalmente essa proximidade entre os gestores e os times, para poder criar uma nova forma, né, de estar presente dentro da loja. Que legal, que legal. Eu me pego muito nisso que você falou da questão de comprar pelo WhatsApp e daí retirar na loja. Eu vejo realmente que o modelo do consumidor, daquele consumidor que realmente ia na loja, experimentava, fazia a compra-terapia, né? E ia lá analisando toda a loja e entrando em provador e tudo mais, ele foi obrigado a mudar. E, consequentemente, os times tiveram que se adaptar também, né? Eu imagino que tenha sido aí um período um pouco nebuloso, porque acho que foi para todos nós, tanto em time presencial ou não, né? Mas até para já trazer um pouquinho mais do que a gente vai falar no próximo tema, que é essa diferença de gerações e como a gente pode capacitar essas pessoas para que elas levem, né, um atendimento padronizado e um atendimento personalizado para os clientes, falando sobre mesmo essa forma de personalizar o atendimento para o cliente final. Vocês sentiram muito isso durante a pandemia? Porque a gente vem falando sempre de personalizar o atendimento, cada vez mais o cliente ele quer aquele atendimento personalizado e ele cobra desses times de atendimento, de certa forma, que entreguem isso para ele. Né? Só que a gente vem com uma mudança muito grande de formas de consumidores surgindo no mercado. Vocês sentiram muito isso, dessa necessidade de personalizar muitos atendimentos, ou vocês conseguiram, de uma forma linear, aplicar isso a todos os canais que vocês estavam usando ou estão usando hoje? Adriana, acho que nunca dá para a gente linearizar, né? Porque acho que, vamos ver se a Ariane concorda comigo, né? Não tem coisa mais justa do que tratar todos da mesma forma com que você quer ser tratado, né? Porque eu sou de um jeito, a pessoa é de outro jeito, cada um tem repertórios, vivências, experiências diferentes, né? Então, na verdade, o correto é tratar cada um como cada um gostaria de ser tratado, né? E tem vários aspectos aí. Hoje a gente opera com 3 canais físicos, né? Só para fazer um paralelo. A gente tem as lojas Riachuelo, que são lojas de grande superfície, estamos falando de lojas aí que tem todas a mais de 1.500 metros quadrados, né, chegando até quase 6.000 metros quadrados. A gente opera um canal de Casa Riachuelo, que são lojas que têm em torno de 400, 500 metros quadrados, e a gente tem as lojas da Cartas, né, que são lojas que têm, em média, 100 metros quadrados. Cada um desses canais tem uma experiência completamente diferente, né? Então, quem entra numa loja Riachuelo, imagina e tem expectativa do autosserviço. Então, facilidade para encontrar o produto, facilidade para poder experimentar o produto, liberdade para escolher, e a expectativa de um atendimento pessoal é baixa, porque justamente a pessoa espera por isso, né? Por liberdade, poder circular, ter muita variedade, e claro, tem alguns momentos na jornada que ela espera ter atendimento, quando ela não encontra um produto, quando ela vai provar, quando ela vai pagar. Então, tem esses pontos onde ela espera o atendimento, e aí, naturalmente, né, e é um processo realmente muito natural, quando a gente pega uma loja hoje da Riachuelo, e dada a característica do trabalho no varejo hoje, a gente tem muita gente começando a sua carreira, né, a gente tem muitos jovens trabalhando no varejo. Então, quando você contrata uma pessoa hoje de 20 anos, você naturalmente está contratando uma pessoa que é de uma determinada geração, e que se conecta com pessoas daquela geração. Então, se ela vai atender alguém da mesma idade que ela sabe a linguagem, né? Sabe o que está acontecendo. Se alguém entra perguntando, você tem a camiseta do BT21? Para alguns isso é grego, para eles a linguagem está super correta, né? Então, ele sabe o que é, sabe por que é, sabe... mas você tem a última camiseta da última série do Netflix? Tenho, claro, eu sei qual é, eu sei quem é o personagem, e assim por diante. Até, claro, chega uma pessoa de 50 anos na loja, que tem outra vivência, a gente também tem pessoas mais velhas também atendendo na loja, assim como jovens estão tendo que se adaptar.
Quando a gente vai para o canal, por exemplo, da nossa loja Carters, que é uma loja muito menor e que a gente atende, em sua maioria, mulheres grávidas ou presentes, né, mas a maioria são mulheres grávidas ou casais, né, que estão grávidos, né, a vendedora de uma loja de 100 metros, ela é quem é a consultora do cliente. Então, o papel dela é mostrar, entender que estilo a mãe tem, que tipo de peça ela tem de expectativa, se ela quer montar um enxoval para 1 mês, 2 meses, 3 meses, como é que são as fases de crescimento. Então, o atendimento é completamente diferente, e as pessoas que atendem, normalmente também, uma boa parte foram mães ou são mães. Uhum. Então, você tem um diálogo muito mais fácil, né, entre, eu já tive bebê, eu sei como é que é, eu sei como ela perde roupa, e assim por diante. E quando a gente vai para a Casa Riachuelo, a experiência é muito da decoração, é muito do lifestyle, é muito do espaço que você vive. Durante a pandemia, a gente teve uma fortíssima aceleração nessa linha de produtos, e a gente inaugurou as primeiras Casas Riachuelo. E a gente foi vendo que a pessoa que precisa atender no Casa Riachuelo é um misto. É uma pessoa que precisa gostar daquele tipo de produto, o cliente tem que ter liberdade, mas, ao mesmo tempo, se ele pedir dica, se ele tiver alguma dúvida, essa pessoa tem que saber falar sobre o produto, tem que dar dicas e assim por diante. Então, para cada canal há uma realidade diferente, né? E expectativas de clientes muito diferentes. Então, é importante a gente ter isso na cabeça, né? A gente falou sobre o WhatsApp, uma curiosidade da gente, né? Quando a gente implementou o WhatsApp, foi como todo mundo no varejo fez, né? Todas as lojas fechadas, então, um jeito da pessoa acessar a loja física era o WhatsApp. Então, você deixava uma equipe na loja com a porta fechada e, por um canal, as pessoas podiam acessar a loja. E era uma coisa muito rudimentar mesmo no início, né? Então, liga a câmera do celular, começa a mostrar o produto, tira foto, mas era um atendimento, você não tinha controle nem de fila, né? De quantas pessoas estavam sendo atendidas, então foi do tipo, é o que temos, vamos tirar o melhor que pode dessa ferramenta, né? Hoje é completamente diferente, né? Parece que foi anos atrás, mas foram meses atrás, né? Hoje a gente tem um time que foi treinado para atender pelo WhatsApp. O ticket médio hoje de uma venda pelo WhatsApp, ele é 47% maior do que o do autosserviço. Mas a gente foi aprendendo a fazer esse atendimento. Para vocês terem uma ideia, a gente colocou o time de visual merchandising, né, que é um time especializado em tendência de moda, em como traduzir isso no ponto de venda, para treinar os vendedores sobre moda, né, para ir numa linguagem um pouco mais profunda, mais técnica, das tendências que estão chegando, o que os clientes estão procurando, o que os clientes estão olhando nas redes sociais, que eles vão estar procurando na loja. Então, a gente foi realmente capacitar esse nosso time pelo WhatsApp. Hoje a gente tem especialistas em WhatsApp e também toda uma parte de logística atrás para poder dar um atendimento e chegar nesse nível, né, de ter um ticket médio quase que 50% maior do que o ticket médio normal da loja pelo atendimento. E a gente tem até alguns outsiders disso, né? A gente chegando a tickets que são o dobro, ou 2,5 vezes o que era o ticket normal, porque justamente você tem uma pessoa dando atenção para o cliente, selecionando os produtos que ela mais gosta e apresentando de uma forma muito mais profissional do que foi no início, né? E foi uma curva de aprendizagem muito rápida. Né? Era isso que eu ia citar, essa adaptabilidade, né, e essa sensibilidade. O brasileiro, ele é muito comunicativo, né? Ele precisa realmente desse contato. Então, acho que isso foi uma das coisas mais incríveis que a gente conseguiu acompanhar também. Fora que medir esse tipo de tentativa e erro, né, para saber aonde a gente está acertando, aonde a gente está errando, também é extremamente importante. E falando também de adaptabilidade, Daini, eu queria puxar contigo já para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse encontro de gerações, né, e como essas gerações lidam com o cliente. Para ti, que está aí na linha de frente de contratações, de recrutamento e até na tua vida profissional fora da Solves, né, atendendo seus clientes, como que você consegue enxergar hoje esse encontro de gerações para recrutamento e seleção? Até porque o Hélio citou também essa questão de serem times muito jovens, né?
e aí eles acabam se encontrando com outra geração que também anda em conflito hoje em dia, né? Me explica um pouquinho aí como é que você pode ajudar a gente a entender melhor isso. Perfeito. Quando a gente pensa nesse viés aqui, né, do RH, de quem está alinhando qual é o perfil que precisa ser encontrado, a base é ter clareza da cultura da empresa, ter clareza dos valores, dos princípios, que é o que a gente acredita e é o que vai ter como base ali para esse profissional atuar, porque as diferenças de gerações podem ser aproveitadas se a gente tiver clareza do que é que a gente precisa. Então, sempre dá para aproveitar um talento. Todo mundo tem um talento, nosso papel aqui é identificar esse talento e aproveitar ele da melhor forma possível e desenvolvê-lo naquilo que ele tem de potencial. Então, parte muito dessa clareza que a empresa precisa ter, o RH, os gestores, do que é que a gente precisa, do que é que nós queremos alcançar, o que é que nós estamos buscando, e a partir disso, a gente encontrar o talento certo para colocar no local certo, porque com toda certeza vai ser bem aproveitado. O Hélio mesmo falou, né? Tem ali na área das gestantes aquela mãe que já viveu aquilo e vai conseguir se conectar de uma forma perfeita e gerar uma experiência muito boa para cliente que precisa daquele acolhimento, vai precisar daquele jovem que entende das atualidades, né, do momento ali mais tecnológico, das novidades de séries, e vai conseguir se conectar com aquele público também e gerar uma experiência muito boa. Então, tem para todo mundo e a gente consegue alocar da melhor forma possível se a gente tiver clareza do que é que precisa e se comunicar da melhor forma também, que daí vem a parte do treinamento, vem a parte do direcionamento, vem o nosso papel de dar insumo para essa pessoa se desenvolver e potencializar o desenvolvimento dela no que for necessário. Então, acho que isso é uma responsabilidade que a gente precisa ter consciência de que é importante. Legal, legal. E Hélio, como que você vê essa junção aí das gerações no varejo? Como que vocês lidam com isso? Tem algum tipo de treinamento diferente? Ou então vocês realmente procuram esse público? Porque como você disse, né, novamente, existem muitas pessoas jovens procurando trabalhar na Riachuelo. E aí, como você consegue se conectar com todos os públicos, né, de uma forma razoável, aí para que todos sejam bem atendidos? Adriana, acho que como a Niane comentou, né, são gerações que estão se encontrando e a gente precisa ter clareza de quem a gente está trazendo, e essas pessoas precisam se conectar com o propósito da empresa e os objetivos da empresa, né? E a gente está vivendo um momento muito curioso, né, porque a gente está tendo encontro de 3 gerações que estão em plena atividade, né? Então, a gente tem a geração X, que está em atividade, eu sou participante dela, tem a geração Y, que está em atividade, tem a geração Z. Então, às vezes você tem encontros, né, que você tem no mesmo lugar, por exemplo, você pega um gerente sênior, um diretor, você pega um gerente de loja, você pega um supervisor e um colaborador novo. Então, você tem várias gerações juntas, né, e com linguagens diferentes, com expectativas diferentes, né. Então, quando a gente fala uma coisa importante, quando a gente fala de cliente, a geração millennium é a geração mais conectada quando você fala com sustentabilidade. Uhum. Então, hoje a gente tem uma plataforma enorme de sustentabilidade. Sustentabilidade é um tema super importante para todos nós, mas quando você fala especialmente dos millennials, tem até aquela questão assim, deixar de comprar numa empresa porque essa empresa não é social ou ambientalmente responsável. Uhum. Quando você fala hoje com a geração Z, tem alguns que estão num outro aspecto, né? Essa geração Z, ela é muito mais preocupada com a diversidade das pessoas e com o respeito à diversidade do que a pauta da sustentabilidade em si, né? Então, que foi uma bandeira muito forte dos millennials, e as empresas tiveram que se adaptar produtos, quando você está falando agora com uma geração que tem uma questão muito forte no aspecto social, da diversidade, da inclusão, da aceitação. E tudo isso está convivendo junto, né? E as empresas estão tendo que se adaptar a isso. Então, hoje, quando a gente trata desde o colaborador, entendendo as pautas, né, que eles têm, e do consumidor também, porque a gente precisa também ajustar a nossa linguagem. Vou dar um exemplo muito prático, né? Hoje a gente tem times dedicados ao atendimento nas redes sociais.
Então, a gente tem desde o community managers, né, que a gente fala, até pessoas de atendimento mesmo. Essas pessoas precisam falar a língua de quem está conversando com elas. Então, é uma brincadeira de emoji, é uma questão de usar termos novos, né? Então, essa semana, todo mundo falando do cringe, né? Então, você é cringe, você não é cringe, né? Você é da geração X, você é da Y. Genius. Então, imagina o desafio que é você se conectar com essa pessoa e falar a linguagem certa. Então, na hora que a gente está atendendo os clientes, a gente precisa falar na mesma linguagem, né? Da mesma forma, ser tão ágil quanto. Eu falo muito e defendo, né, que a gente tem que atender o cliente no canal que ele escolheu. Uhum. Não adianta a gente ficar... e os clientes elegeram as redes sociais como um canal de atendimento. Eu estava comentando isso num outro evento que a gente participou, até junto com a Solves, que a gente estava comentando sobre essa questão de o cliente antes tinha uma relação que era uma relação fechada, né? Então, o cliente ia na loja ou ia no canal de atendimento e tinha um diálogo entre duas pessoas, né? Ou entre uma pessoa e uma empresa, mas era um diálogo direto. E pouca gente sabia. Aí depois você vai para uma relação onde começaram a se criar plataformas para deixar público a reputação da empresa. E agora a gente está no momento que o cliente torna público qualquer situação que ele acha que não foi conduzida da melhor maneira. Então, ele vai logo para a rede social. E a gente viu que tem clientes, inclusive, que o primeiro ponto de contato é a rede social. Não é aquele cliente que a gente, mas o cliente foi na rede social porque ele queria dar uma bronca na empresa. Não, tem vários deles que o primeiro contato já foi na rede social. Não é que ele buscou primeiro o canal oficial de atendimento, depois ele tentou outro, aí até que ele foi na rede social. Não, tem muita gente que vai para lá. E a gente teve que criar habilidades e, principalmente, desenvolver pessoas que possam ter autonomia para falar abertamente, de uma maneira correta, com esses clientes. Então, é um baita desafio, né? Porque quando você está atendendo publicamente alguém, as pessoas olham até como é que você está escrevendo. Agora, você tem que escrever e, ao mesmo tempo, você precisa ser entendido. Uhum. Então, às vezes, tem muita gíria acontecendo, tem muita abreviatura acontecendo, e não adianta você criar um manual, né? Como atender, você pega uma pessoa de uma geração que foi acostumada a escrever e se comunicar de uma forma, e chega alguém fazendo um monte de palavras curtas, juntando um monte de consoantes e achando que aquilo... Achando não, ele tem certeza que aquilo é uma linguagem. E do outro lado tem que ter alguém com capacidade de entender e responder. Então, é um desafio interessante, mas eu acho que a gente vem aprendendo com esse desafio, né? Porque realmente, e o varejo está permitindo muito esse encontro, né? Tanto dos clientes como das pessoas que trabalham, e considerando que duas dessas gerações, né, a Y e a Z, são nativas digitais. Então, já é uma geração diferente. A gente brincava dos milênios, né? A gente via aqueles filmezinhos. Como é que vai ser? Os milênios todos pequenos, né? Hoje os milênios são pessoas de 30 anos, né? Então, já não é mais aquele sonho. Então, e é uma geração que já nasceu digital. Já nasceu com tela touch, né? E a geração Z já é uma geração que, além de ser digital, tem uma capacidade de síntese muito maior. Então, que já é um outro ponto. Então, a gente tem que saber responder. Desculpa, e uma postura mais crítica, né? Essa nova geração tem uma postura mais ativa, tem uma postura mais crítica frente às redes sociais, frente ao seu posicionamento. Então, você mesmo falou, né, que tem critério muito mais para diversidade, são pessoas que se posicionam olhando para esses conceitos porque abraçam as causas com mais pertencimento, e é algo que a gente também precisa levar em consideração, porque hoje a gente fala do trabalho, e a pandemia convidou a tudo ficar unido. Não tem mais, lá em casa eu sou uma coisa, no trabalho eu sou outra. Por mais que a gente fale do varejo no presencial, no físico, as pessoas entenderam que elas podem ser o que elas são, aonde quer que seja.
seja em casa, seja no trabalho, elas começam a se posicionar e aprenderam que elas têm voz, assim, e que elas podem aproveitar esse espaço para se posicionar também. E daí é mais uma forma da gente aprender a lidar com essas diferenças, né? Essas diferenças convidam a gente a pensar como que eu vou me posicionar aqui, como que eu vou atender dessa forma tal cliente, como que eu vou tratar esse colaborador aqui dentro da minha realidade. Então, precisa desse feeling também mais humano para a gente tratar as pessoas. Deixou de ser só resultado, só negócio, só produto, só serviço, e a gente passou a olhar as pessoas como seres humanos de prioridade, com a base da humanidade muito maior do que a essência da entrega de qualquer outra coisa. Isso, sim, é algo que as empresas precisam levar em consideração. A gente falou aqui de pilares, né, a respeito de um perfil que fala no WhatsApp, um perfil que atende na loja presencial, mas o que essas pessoas precisam ter é a base da missão da empresa. Se essas pessoas, desde o primeiro dia que elas entram na empresa, têm muito consciente, muito forte qual é o propósito delas, não importa o meio que elas vão disseminar isso. Elas estão com essa linha de raciocínio muito coerente e elas vão incorporar dentro do que for necessário o melhor a ser oferecido, porque elas têm clareza do que é valor para a empresa, do que são princípios, do que é a missão dela como colaborador, indiferente do cargo, né, Hélio? Se é alta gerência, se é aquela pessoa que está atendendo ali no caixa da loja, não importa o que é. Se tem muito claro e muito sólido a missão e os valores da empresa, ele vai ser disseminado para todo mundo da mesma forma. Eu acredito que isso também seja bem válido para retenção de talentos, né? Que acho que um dos principais pontos que a gente pode levantar durante aí esse período de transição foi realmente como as pessoas desejam trabalhar de forma online, mas outras pessoas realmente não conseguem trabalhar de forma online. Eu não digo nem por cargo, pela empresa não permitir ou algo do tipo, mas porque o perfil dela não é esse, né? Existem perfis diferentes e de todas as gerações, né? Eu conheço pessoas de 30 anos que não conseguem trabalhar home office, elas desejam realmente continuar trabalhando de forma presencial. Assim como eu vejo pessoas mais velhas de outras gerações desejando esse tipo de trabalho, desejando trabalho home office. Então, a retenção de talentos é algo que eu venho escutando bastante. Vocês têm mais propriedade para falar sobre isso, né? Mas quando eu bati um papo com o Hélio, acho que na semana retrasada, a gente falou sobre isso, né? Sobre a retenção desses talentos, até de alta liderança também, para que eles continuassem performando da mesma forma, trabalhando com os seus times da mesma forma e os times entregando para o consumidor final. Como foi para vocês trabalhar aí com essa retenção? Porque nós aqui da Solves, a Niane pode falar com mais propriedade, né? Mas acho que a gente teve uma transição um pouco mais tranquila, né, em relação a isso. Ana, acho que retenção, acho que a Niane vai colocar aqui, acho que é sempre um desafio, né? E quanto maior a empresa, os desafios vão se multiplicando, né? Então, no Grupo Guararapes, somos mais de 38 mil colaboradores, né? Então, a gente vai da indústria ao varejo, né, e passando por todo um processo de digitalização. Hoje, uma das maiores equipes que a gente tem é justamente a equipe de tecnologia, né, envolvendo a área de produtos, os desenvolvedores e assim por diante. E é um processo, né, que, dependendo também a geração, a conexão com o propósito e o nível de engajamento muda também, né? Então, a gente precisa estar muito conectado com o que é o objetivo de cada um. Então, a gente tinha muita gente que antes entrava numa empresa como a nossa, né, como a Riachuelo, o grupo, e a perspectiva é, eu vou fazer uma carreira aqui longa, né? E hoje a gente tem muita gente de uma geração nova que entra aqui, não, eu vou ficar aqui enquanto os nossos interesses forem comuns. Uhum. Em algum momento pode ser que esses interesses divirjam, e não tem nada de errado, né? A pessoa mudou, a empresa mudou, é uma coisa natural do processo. Então, o que a gente tem feito aqui, primeira coisa, foi uma escuta muito ativa, para poder entender quais são esses objetivos, entender, claro, onde é que a gente pode nos adaptar e aonde a gente não pode, né? A gente teve muita flexibilidade agora, né? Por exemplo, na área de tecnologia, a gente contratou pessoas que moram em outros países, inclusive, e não tem nenhum problema, está lá
está em Portugal, está nos Estados Unidos, está em qualquer outro lugar, consegue fazer todas as suas entregas sem nenhum problema. Agora, quando a gente está contratando uma pessoa para ser um trainee, que vai ter uma carreira comercial, uma carreira na área de operações, essa pessoa vai ter, por exemplo, em operações, que trabalhar fisicamente na loja. Uhum. E dependendo os objetivos que a pessoa tem, a gente já teve casos, né, e a gente começou a se aprofundar nisso, de alguns profissionais que entraram, foram desenvolvidos, treinaram, e depois de um tempo mudou de área, ou mudou de empresa, porque agora eu quero ir para um outro tipo de empresa. A gente não pode dizer que isso foi ruim, né, porque durante 3 anos essa pessoa contribuiu com a gente, com as suas ideias novas, ao mesmo tempo ela se desenvolveu, mas é claro, para a gente, em termos até da questão de custo e gestão, né, você desenvolver um gerente e perder ele com 3 anos é ruim. Mas a gente não tem como impedir, né, também que outras empresas se tornem interessantes, né? Por exemplo, agora a gente tem muita empresa que é da área de tecnologia e que virou um centro de atenções. E aí cabe a nós, no varejo, nos tornarmos empresas mais interessantes, com toda a digitalização também, com todos os processos, para essas pessoas entenderem, ok, você quer fazer uma carreira numa área digital, ok, a gente tem isso também. Então, você não precisa ir para uma empresa, para uma startup, para ter as experiências que você gostaria de ter. A gente pode oferecer isso. Mas a gente tem que estar muito atento. Eu acho que o principal ponto, acho que fez com que a gente evoluísse na retenção, e a gente teve que fazer um trabalho forte, foi principalmente ouvir, entender, e a partir daí tomar as medidas adequadas para cada um. Não dá mais para fazer nada em pacote. Né? Às vezes elas passam, faz um pacote aqui que você põe um monte de gente nesse pacote e atende e retém no atacado, né? Hoje não, retenção é um a um, é no varejo, literalmente, né? Entendendo cada um, entendendo as necessidades. Perfeito, nossa, eu concordo muito contigo. Aqui na Solves a gente trabalha a retenção como alinhamento de expectativas. É um alinhamento de expectativas que a gente faz, assim, diariamente, semanalmente, mensalmente, é contínuo, porque se não existe esse diálogo, não tem como a gente entender e identificar fatores. É como o Hélio falou, pode ser que a pessoa tenha outra perspectiva de vida e que hoje ela quer isso, amanhã mudou. A gente não sabe, tem fatores que independem da empresa. Mas também tem fatores que super dependem da empresa e é o nosso papel fazer alinhamento de expectativas, é escutar, é direcionar, é ouvir também esse colaborador e ele vai trazer a perspectiva do que pode ser feito, até melhorias podem surgir para a empresa através do olhar desse colaborador que está ali, né, envolvido na operação, podendo melhorar e aprimorar para ele e para outras pessoas também. Então, é essa base de alinhamento de expectativas contínuo para a gente conseguir ter uma retenção, ter uma boa qualidade de vida para os colaboradores. Se o foco é experiência, né? Uma boa experiência, não só para o cliente, o consumidor final, mas para o nosso colaborador interno também, porque se ele está feliz, se ele está gostando do que ele faz, ele vai disseminar isso com toda certeza e vai permanecer aqui na casa com a gente. Exato, enquanto os valores estiverem alinhados, é bem isso mesmo. E o Hélio também citou uma coisa legal, que você já me falou também, Ni, que é tudo... conseguimos planejar de forma linear, mas isso não quer dizer que a gente vai conseguir reter aquele talento. Até dentro da casa desse colaborador, ou dentro da vida pessoal desse colaborador, qualquer coisa que se altera também pode mudar a carreira dele. E provavelmente mude. Uma mulher que quer ser mãe, um pai que quer ser pai, um casal que casa, né? Ou mudar de cidade, ou algum outro tipo de planejamento, escolaridade, né? Algum planejamento diferente pode mudar a carreira de uma pessoa de uma hora para outra, né? Com planejamento ou não. Então, acho que é muito importante as empresas estarem atentas a isso, tanto no modelo home office ou no modelo não presencial, quanto principalmente no modelo presencial, né? Eu até citei esse negócio de algumas pessoas querem trabalhar, porque a gente vê que vários colaboradores da própria Solves, né, vão lá e continuam trabalhando de forma presencial porque preferem dessa forma. Eu acho legal quando a empresa se adapta a isso também, né, dentro das possibilidades. Acho que já puxando o nosso próximo tema, que, né, voltar à essência, conectar as pessoas, tanto para atendimento, novamente, interno quanto externo,
Isso que vocês dois citaram, ouvir as pessoas, é uma coisa que a gente fala muito internamente aqui, né? Porque o nosso papel principal é ouvir, tanto a gente escutar os colaboradores da própria Solvis, quanto a gente escutar os nossos clientes e ajudar os nossos clientes a ouvirem seus consumidores. Então, é um 360 da gente ouvir todo mundo aí. Então, se vocês quiserem comentar um pouco mais como essa essência do atendimento, como, novamente, tanto interno quanto externo, né? Ouvir o nosso colaborador para que ele ouça o nosso cliente, transforma, né? Transforma aí toda uma geração, as nossas conexões. Ni, você falou sobre isso no nosso evento passado, né? Você comentou bastante sobre isso também. Como que você vê esse tipo de tratativa? O Hélio citou sobre as pesquisas, como os nossos totens se transformaram em um canal, né, de conexão direta entre o atendimento e o cliente. Como que você analisa essa questão de conectar pessoas? Porque a gente tem várias nomenclaturas hoje, né? CX, CX, CS e por aí vai. Mas no fundo mesmo, o que todo mundo deseja é se conectar, é criar conexões e ser ouvidos, né, e conseguir aí transformar essa tratativa melhor. Se você conseguir me passar a sua percepção sobre isso, vai ser incrível. Claro, a gente está falando de pessoas o tempo todo. São pessoas, são empresas com pessoas, são clientes que são pessoas, então a base é ter esse senso de respeito, de ouvir as pessoas, de entender a necessidade das pessoas, de compreender que hoje as experiências têm um peso muito forte na percepção das escolhas, das tomadas de decisões. Então, aqui no papel de empresa, o mínimo que nós devemos fazer é ouvir os nossos colaboradores, ouvir as pessoas que fazem parte da nossa realidade aqui e oferecer o melhor dos recursos que nós podemos. A gente já falou, né, ainda há pouco, boa experiência exige bons profissionais. Bons profissionais oferecem boas experiências. Pessoas certas no local certo vão oferecer o seu melhor porque elas estão satisfeitas. E como que a gente percebe tudo isso? Acompanhando, percebendo, ouvindo, dialogando, se adaptando. Então, eu achei muito interessante quando o Hélio falou, né? Mas não tem como colocar tudo dentro de um saco e generalizar. Não dá, né? Não tem como. Eu ouvi uma frase esses dias que diz assim: não tem nada mais desigual do que tratar todos como igual. Porque as pessoas não são iguais e eu não posso te tratar como eu gostaria porque você é diferente, então a gente se adapta às pessoas, a gente precisa ter esse senso de respeito, de dar um passinho para trás e analisar o que está acontecendo antes de se colocar em primeiro lugar na situação. Eu acho que é o nosso papel disseminar isso, né? Colocar isso para que as pessoas entendam, percebam que a gente não tem que se impor em tudo e que a gente pode sim dar um passinho para trás, analisar, perceber, ser coerente e oferecer o melhor que a gente tem ali dentro da situação. Então, a base assim, de orientação que eu sempre passo é isso: escute, perceba, analise, para daí sim tomar uma decisão e gerar uma ação a partir do que for necessário. Legal, legal. Eu li esses dias que o formato do consumidor mudou, até tem uma frase que eu até anotei porque eu achei super interessante, que vende-se não mais ao cliente, mas pelo cliente, né? A gente faz toda essa tratativa pelo cliente. E acho que isso está válido para qualquer tipo de plataforma e para qualquer tipo de atendimento, né? Hélio, como que as suas lideranças trabalham com isso também, né? Com essa questão de se trabalhar diretamente pelo cliente e conseguir fazer com que esse 360 rode aí dentro da loja, desses modelos presenciais que vocês têm hoje, que sejam adaptáveis para as pessoas, tanto para os colaboradores quanto para os clientes, né? A gente conversou também no nosso bate-papo da semana retrasada em como as pessoas sorriem mais quando, né, precisam fazer esse tipo de atendimento, mas que, por enquanto, elas estão usando máscara e a gente consegue ver menos isso. Você contou para a gente uma história super inspiradora de uma colaboradora tua, né, que você trabalhou com ela anteriormente, e foi super legal. Então, me conte como essas lideranças mudam, né, essa tratativa e conectam pessoas cada vez mais e conseguem escutar cada vez mais os seus times. Uhum. Acho que, Adriana, essa questão do atender, né, e de como a gente conecta as pessoas, acho que não tem coisa que mais conecte
seres humanos do que um sorriso, ou do que mesmo que seja sorrindo com os olhos, né? Quem consegue tratar mal alguém que começa um contato sendo simpático, sorridente e agradável, né? Sim. E aí independe de qualquer geração que você possa estar falando, né? Porque acho que isso é inerente do ser humano, né? Gostar de se sentir bem-vindo, né? E quando você está falando do sorriso, quando você está falando de uma pessoa que gosta de fazer as outras se sentirem bem-vindas, isso muda, né? Então, e tem gente que nasce com isso, né? E tem gente que, quando eu falo nascer, é que a pessoa foi criada com isso, a pessoa foi estimulada a isso, né? E claro que na sua formação, que vem da família, dos amigos, de como ele conviveu com tudo isso, isso é natural para algumas pessoas, né? Eu brinquei com você aquele dia, né, que não tem como você treinar a sorrir, né? Porque eu treinar a sorrir, eu já passei por isso na minha carreira, por exemplo, quando eu era gerente de loja, de tentar ensinar alguém a sorrir. É missão impossível, né? Porque a pessoa faz perguntas, quem não gosta de sorrir, começa a perguntar, mas você quer que eu sorria como? Né? Só com um olhar, com um sorriso largo, como? E para quem gosta de se fazer presente e gosta de fazer com que as outras pessoas se sintam bem, isso é muito natural. E isso acontece. Então, você contrata essa capacidade de conexão na hora que a pessoa vem conversar com você, né? Você pode ver um monte de habilidades técnicas que a pessoa tem, skills que ela tenha, mas se a pessoa entrou séria, ela vai ser séria. Se a pessoa entrou de forma simpática, empática, ela vai ser assim. E por aí vai. Então, isso é importante estar observando na hora que você contrata, né? Então, eu já tive e convivi com pessoas onde isso era muito natural. Eu comentei com você de uma colaboradora que trabalhou comigo, trabalhamos juntos durante alguns anos, e até hoje, para mim, essa pessoa é uma referência, porque a vida dela, o propósito de vida dela é fazer com que as pessoas se sintam bem, e ela mover as pessoas para que outras pessoas se sintam bem. Então, isso para ela é muito natural, né? Então, ela consegue movimentar pessoas, ela consegue contratar pessoas, ela desarma qualquer um com essa forma simpática, empática, alegre, divertida de ser, né? Hoje, a nossa líder do nosso contact center é uma das pessoas mais agradáveis que você pode ter no seu relacionamento. Ela está sempre sorrindo, ela está sempre feliz. Ela encara o atender o cliente como uma coisa natural, ela é apaixonada por isso, né? A felicidade dela é quando ela pega um cliente com um problema e consegue tirar daquele cliente um sorriso. E mesmo que seja através do chat, através do e-mail, através do telefone, não importa, né? É uma missão de vida dela. E isso contagia, né? Então, quando você tem gente com essa habilidade, isso é contagiante. Às vezes o pessoal fala, mas o mau humor é contagiante. Não, acho que o bom humor é muito mais contagiante do que o mau humor. Porque essas pessoas têm uma capacidade de atrair gente, as pessoas querem estar com elas, né? Eu comentei outro dia eu era trainee, né, isso há muitos anos atrás, e sempre uma preocupação com fila, né, no varejo existia, né, sempre existiu e vai continuar existindo, né? Então, hoje você digitaliza a fila para tirar as pessoas da fila. Mas eu convivi com clientes, né, que ficavam numa fila de propósito. E eu fui perguntar, mas por que o cliente, por que você não quer mudar de fila, né? Tem uma outra caixa, não, eu estou esperando aqui que eu quero pegar o final da receita que ela me passou, que a dona, acho que era a Luciana, me passou da outra vez que eu vim. Então, eu fiz lá o bolo, mas deu errado um pedaço, e eu quero entender com ela como é que faz para ter o bolo. Então, eu quero ficar aqui na fila porque eu preciso conversar com ela, né? Então, isso é ótimo, né? Você saber o nome das pessoas, né? Os meus pais, minha mãe tem quase 80 anos, meu pai tem mais de 80. Eles vão sempre no mesmo supermercado porque os caixas aprendem os nomes deles. E conversam com eles, brincam com eles. E é uma geração que dá muito valor para isso, né? Então, ser ouvido, ser bem tratado, um idoso ser percebido como alguém importante,
né? Um jovem querer conversar com eles, entender o que eles fizeram, como fizeram. Então, isso faz muita diferença. Essa conexão humana nunca vai perder espaço. A gente ouve o tempo todo, né, quando a gente vai perguntar feedback sobre os nossos processos de atendimento no contact center. Uma das coisas que as pessoas falam é, mas eu posso falar com alguém? Uhum. Né? Porque, no final, tudo bem, você tem lá uma URA super moderna, com um monte de inteligência artificial por trás, mas chega uma hora que a pessoa quer se sentir atendido por alguém que tenha empatia. E aí a empatia é uma característica do ser humano. Né? Tudo bem, que você pode, vamos ter, eu acredito, né, no futuro que você vai ter sistemas de inteligência artificial empáticos, né, muito empáticos, e que identifiquem como fazer de uma maneira quase humana isso. Mas hoje, as pessoas percebem, né, quando estão sendo... Acho que uma geração valoriza a eficiência dos bots. É rápido, eu consigo ter a informação que eu quero, resolvo o meu problema. Mas chega uma hora que você precisa contar para alguém. Alguém vai entender qual é o problema que eu estou tendo. E alguém que vai ser empático comigo vai dar a solução. Enquanto eu não encontrar alguém que se conecte comigo e entenda o meu problema, eu vou continuar tendo o problema. E isso ainda vai, acho que, levar bastante tempo e as pessoas vão sempre valorizar isso, né? Porque faz parte da natureza, né? Do ser humano ser gregário, estar próximo, ser ouvido, ouvir, se conectar. E essa característica, né, de você conseguir atrair pessoas, né, e fazer com que as pessoas se sintam bem-vindas, eu acho que é uma coisa insuperável e é um skill que quem tem, acho que tem vários passos à frente dos outros, né, porque realmente conseguem ser bem-vindos. E aqui eu não estou falando daquela pessoa extrovertida, né, eu estou falando da pessoa que faz os outros se sentirem bem-vindos, né. Sim, sim. Até ia pedir para a Ni comentar um pouquinho sobre essa questão da gente trazer pessoas mais empáticas, né? Porque a gente está falando de um atendimento ao público. E quanto mais empático a gente consegue ser, né? Eu trabalhei a minha vida inteira aí com atendimento ao público, tanto virtual quanto presencial, e eu também sempre percebi muito isso, né? O como a forma de você ser impacto transforma todo o atendimento, né? Transforma. Eu também, eu tinha muito aquilo de eu peguei um cliente que está com um problema, eu preciso sair desse atendimento resolvendo e com que essa pessoa volte e peça para falar comigo. Era essa a minha vontade quando eu pegava um cliente que estivesse com algum tipo de problema. E trazer essas pessoas com esse soft skill hoje, acho que, né, o Hélio também pode comentar um pouco sobre isso, mas trazer essas pessoas com esse soft skill hoje é uma coisa muito importante, indiferente do canal, né, de atração. Perfeito. Acho que nunca foi tão importante e tão valorizado pelas empresas essas competências, essas habilidades mais sensoriais, né? Mais as soft skills mesmo que a gente tem falado, porque técnica se aprende. Isso é simples, né? A gente faz uma formação, faz um curso, aprende, se desenvolve, mas aquilo que é intrínseco, aquilo que o Hélio falou de foi criado assim, porque a mãe, porque o pai, porque a experiência de vida, porque a infância, é o que tornou essas pessoas, todo mundo tem a capacidade, tirando, né, algumas questões fisiológicas, que vai limitar, né, essa base empática, mas a gente está falando aqui na maior parte da base do funcionamento fisiológico das pessoas, é de você ter essa capacidade cognitiva, essa capacidade emocional, de você conseguir se conectar com as pessoas, de você se preocupar, de você se desenvolver nesses formatos. A diferença é como você foi estimulado a tua vida, como você entendeu como se comportar, como você entendeu se você pode dialogar ou não pode, se você pode se posicionar ou não, o quanto você se conhece, o quanto as pessoas se conhecem, né? O quanto a gente consegue ter uma base de autoconhecimento, de perceber minhas limitações, os meus pontos fortes, o que eu tenho que desenvolver. Então, é essa base que a gente foi convidado até pela pandemia a reconhecer. Porque lá no início, nós construímos uma base de personalidade a vida inteira. Chegou a pandemia e a gente teve que despersonalizar, né?
muda isso, muda aquilo, me adequo a isso, como que eu me comporto a tudo isso, como que eu vou ficar preso dentro de casa se eu adoro sair. Então, é uma série de fatores emocionais que nós fomos obrigados a perceber, a sentir e a lidar. Então, esse é um novo movimento que nós fomos convidados ou obrigados, né, a conviver nesse cenário pandêmico. Então, essa é a base que as empresas estão valorizando cada vez mais pessoas com a habilidade que o Hélio comentou, de ser empático, de ser gentil, de ter aquele sorriso fácil, de se conectar com as pessoas pelo olhar. Isso traz aquela experiência prazerosa que você quer continuar ali, não importa se tem a fila cheia, aquela pessoa tão carinhosa, tão gentil, eu quero ser grato pelo que eu recebi. É essa sensação de gratidão que fazem as pessoas permanecer talvez numa fila, talvez em algum espaço que não seja tão prazeroso, mas elas se colocam ali. Então, essa, com toda certeza, é uma das habilidades mais importantes que as pessoas precisam desenvolver para tudo. Porque a gente convive no escritório, a gente convive nos ambientes com atendimento ao cliente, a gente tem famílias em casa, né, e filhos, então é uma base, assim, que o ser humano precisa desenvolver com um formato relacional para a vida. Desculpa se eu filosofei um pouquinho. Não, imagina, foi muito incrível. Eu acho que o que vocês dois citaram faz muito sentido para mim. Porque até essa parte de criação, de você aprender a ser empático com as pessoas que você convive, né? Que eu concordo muito com o que o Hélio falou, você nasce com aquilo, mas no final você é ensinado, né? As pessoas que estão ao teu redor te ensinam a isso. E eu percebo muito isso do contato humano. Por exemplo, se eu for em uma loja, em um shopping, eu vou me sentir... Já é um momento complicado para a gente decidir sair de casa, né? Já estamos aí em plena pandemia ainda, mas... Quando eu entro na loja e eu recebo um sorriso, ou eu sou bem atendido, ou eu vejo que as pessoas que estão lá estão se sentindo seguras, elas passam isso para mim também, né? Então, é uma cadeia sem fim aí, né, de um bom atendimento, de um bom relacionamento com as pessoas. E também essa questão de você ser percebido pelo outro. A gente que só está em casa, ou que acaba não conseguindo sair para ir trabalhar e tudo mais... Eu sou melhor amiga da pessoa que vem entregar o meu mercado aqui todo mês. E eu sou de uma geração completamente diferente dos pais do Hélio. Então, assim, para mim isso também é importante, para você ver como a individualidade conta muito nesse quesito, né? Então, da mesma forma como eu prefiro comprar pelo WhatsApp, eu ainda sou super amiga da pessoa que vem entregar aqui a minha compra, e eu gosto quando é o mesmo atendente todo mês, porque ele já sabe como eu gosto das coisas, ele já sabe o meu nome, eu já sei o nome dele, e a gente se conecta. Uma vez por mês, quando ele vem entregar o meu mercado, a gente faz essa conexão. E eu prefiro comprar nessa loja, eu prefiro comprar nesse mercado, justamente por causa disso, por causa dessa empatia que ele tem, porque o rapaz é simpático, porque é entregue de uma forma mais humanizada, por mais que eu tenha cortado total aquele vínculo de sair de casa e de entrar em uma loja física. Então, é muito legal quando a gente fala sobre isso. Eu queria agradecer, primeiramente, aos dois por terem participado disso. E, Hélio, se você quiser deixar aí uma dica para todos os varejistas que estão assistindo, e até para os não varejistas também, né? De um dos maiores aprendizados em trabalhar com pessoas da tua jornada, o que você diria para eles? Ni, eu te faço a mesma pergunta logo depois, se já quiser complementar. Tá. Adriana, primeiro, obrigado, Niane, pelo papo, acho que foi ótimo, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que se eu fosse colocar um aprendizado, né, ou algo que eu acho que vale a pena a gente estar atento, é nas emoções das pessoas, né? É o que conecta as pessoas, mesmo numa jornada de digitalização que a gente está vivendo hoje, né? Quando a gente percebe que há algum problema, sempre esses problemas são ligados às pessoas, né? As empresas são feitas por pessoas, para as pessoas e com as pessoas. Então, acho que a capacidade de se conectar, como a gente falou, essa questão de ter sensibilidade com as pessoas, ter a empatia, se colocar de fato, né, no conceito da empatia no lugar do outro, entender as posições diferentes, respeitar a diversidade entre elas, né, e considerar, principalmente, né, que o ser humano é bom, né, e as pessoas querem o melhor. E se às vezes as coisas não estão acontecendo tão bem, é porque alguma coisa está desconectando e está faltando um pouco de diálogo e de clareza, né?
Isso é que vai fazer com que você atenda bem o seu cliente, é isso que vai fazer com que você tenha equipes engajadas e voltadas no propósito da companhia e fazendo com que haja uma corrente positiva de evolução, né? Então, acho que centrar nas pessoas, e principalmente no varejo, que ele é feito por pessoas, eu acho que é uma medida super importante. Que privilégio, né? Poder estar nessa sala virtual te ouvindo, Hélio, foi fantástico, assim, muita aprendizagem, muita coisa importante que você falou. Já trago para mim também, para minha bagagem aqui, para incorporar na nossa realidade aqui da Solves. A base de tudo que a gente conversou, acho que envolve pessoas, ouvir as pessoas, alinhar expectativas, ter clareza do que é que nós esperamos e o que também nós podemos oferecer para o outro. Então, ter mais cautela, mais cuidado e saber que tudo que a gente oferece para o outro vai gerar um sentimento, uma emoção e o que é que a gente quer oferecer, né? Como eu quero impactar a vida do outro, acho que é a reflexão que a gente precisa sair dessa conversa aqui, porque técnica, formas de fazer, tudo tem meios, mas se a gente não tem clareza de que forma que eu quero impactar o outro, tudo vai funcionar, tudo vai caber, mas nada vai dar certo, né? Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar e agradecer por esse espaço. Hélio, eu queria agradecer a Riachuelo também, né, por toda essa parceria que a gente já tem aí de anos de sucesso de trabalho. Para quem não assistiu, a Acelera Varejo fez uma live com o Hélio, né, e com o Leonardo, nosso CEO e fundador da Solves, então aí já temos uma trajetória super legal, e dá para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, dessa trajetória nessa live, está no canal da Acelera Varejo, e logo vem aqui para o nosso YouTube também. Então, obrigada, Riachuelo, obrigada, Hélio, por essa disposição de falar com a gente. Obrigada, Niane, por também eu roubar um pouquinho você aí das suas tratativas diárias para a gente ter esse bate-papo. Acho que a gente não poderia ter feito ele mais rico do que foi hoje. Obrigada a todos que ficaram até aqui também assistindo. Nós teremos mais bate-papos tão ricos quanto esse por aí. E muito obrigada a vocês dois e a quem está assistindo por topar e fazer esse evento com a gente. Beleza? Obrigada, gente. Até uma próxima. Nos vemos mais em breve.